vamos discutir um tema que está dando o que falar, a Lei da Liberdade Econômica. E para isso, nós trouxemos aqui dois convidados mais do que especiais. Marcelo Carrenho, que é diretor da QC7 Certificações, e Paulo Henrique Fracaro, superintendente da ABIMO, Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje. Aliás, não tivemos oportunidade nem possibilidade de não aceitar o convite, né? Então... Assim que é bom, assim não tem como falar não. Eu vou começar com o Marcelo para ele explicar um pouquinho o que é a Lei da Liberdade Econômica, né? Então, explica para a gente o que é essa Lei de Liberdade Econômica, por favor, Marcelo. Primeiro, a gente que agradece a oportunidade. Fracaro, obrigado por participar. Eu sei que é um tema um tanto como importante nesse momento, eu acho que é relevante, né, e às vezes faz sentido pôr em pauta para a gente poder discutir um pouco mais, né? Porque se a gente não discutir, as coisas ficam paradas lá e ficam do jeito que está e não evoluem, vamos dizer assim, né? Mas esse é um tema bastante relevante, por que sentido? Eu acho que todos os fabricantes de equipamento médico, produto para a saúde, já vivenciaram um pouquinho essa questão assim, de muita burocracia no sentido de você iniciar o seu projeto de empresa, iniciar o seu projeto de venda de produto e tudo mais, né? Então, essa lei veio em contra em um pouco de flexibilizar algumas regras, classificar um pouco a atividade econômica, né? Lógico, equipamento médico, produto para a saúde tem sua devida relevância na classificação, comparado com qualquer outra atividade econômica. Mas veio no sentido de debruçar um pouquinho nos órgãos reguladores, né, nessa ideia, e de fato que eles façam uma autoavaliação neles, no sentido seguinte: é relevante, não é relevante ter essa burocracia, o que eu poderia flexibilizar, o que eu poderia agilizar, né, como a gente estava até comentando um pouco antes, dessa questão da estrutura, né, é lógico que tem que ser adequada à estrutura de cada entidade, de cada agência, por exemplo, né, no sentido de regulamentar e pôr em prática aquilo que se precisa. Então, eu diria o seguinte, né, a liberdade econômica vem no sentido de destravar um pouco essa economia, fazer girar, ter novos entrantes, novos equipamentos, novas tecnologias e tirar um pouco essa percepção de que a empresa precisa, entre aspas, de um aval do Estado para poder operar dentro do mercado, né? Eu acho que nesse sentido que veio a lei. E qual o impacto dela na parte da regulamentação? E aí o desdobramento, na verdade, dessa lei impactou tanto na Anvisa como no Inmetro, né? Se a gente falar de certificação de produto, né, equipamento médico, ele vai ter a regulamentação no Inmetro, né, o organismo certificador fazendo a certificação do produto, e depois tem a parte na Anvisa na questão da notificação ou até mesmo do registro de acordo com a classe dele. Como os órgãos reguladores eles se debruçaram dentro deles para poder avaliar as classes do devido regulamento dentro dele, então eles acabaram, por exemplo, flexibilizando algumas regras. Um exemplo claro que a gente consegue dar é na portaria 384, que é de equipamento médico, por exemplo, né? Nessa portaria 384, ela já veio à luz dessa avaliação, né, dos órgãos em poder flexibilizar algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que travava muito o projeto antes, na parte de certificação de produto, na certificação, lógico, acaba sendo um ponto a ser atendido ali. E um deles era a questão dos ensaios, né? Então, travava-se, eu tenho um ensaio, preciso fazer novamente. Não, agora tem uma certa flexibilização dentro da lei. Outro ponto importante que veio coerente é aí mais ligado ao regulamento da Anvisa, que agora os certificados, por exemplo, deixam de ter sua validade, né? Então eles se tornam ativos desde que façam as devidas manutenções e tudo mais, até que não vendo mais esse produto, se torna não ativo mais, né? A gente tira ele do site, por exemplo, né? Então isso veio um desdobramento importante. Então essa nova lei, para mim, demonstra dois pontos. Uma, que é importante essa avaliação de pré-mercado. Até quando a gente estava discutindo um pouco antes dessa questão de libera-se todo tipo de produto, qual é o impacto desse produto lá dentro do hospital, por exemplo, ou no uso do usuário, qual que é o risco dele lá. Então, às vezes, você liberar um produto sem uma avaliação de pré-mercado pode causar um risco, né? Então, você não libera, não tem como você liberar um produto sem fazer uma avaliação prévia. Então, essa portaria corroborou um pouco a importância dessa avaliação, né? Mas também flexibilizou vários pontos para que pudesse dar uma uniformizada aí junto com os regulamentos lá de fora também que permeia, né, lá, União Europeia e o FDA também.
Cara, essa lei da liberdade econômica, você que está ali, né, todo dia com a associação que está com os produtores nacionais, né, a indústria nacional que faz parte da ABIMO. Como que isso afeta diretamente a empresa que está produzindo no Brasil? Bom, deixa eu começar primeiro por um ponto de vista que é totalmente pessoal. Eu sempre conversei sobre esse tema dizendo que um país que tem um sistema de certificação, de regulamentação de produtos bem organizado, é um país que pode transmitir à população a seriedade daquilo que está sendo produzido, né? Então, é um ponto pacífico que o Brasil, que é onde nós vivemos, sempre terá que ter esse sistema fortalecido. Então, quando a gente hoje acompanha que a Anvisa está entre as 10 melhores agências regulatórias do mundo, ótimo, né? Isso mostra que nós temos um sistema de regulação muito bem definido. O que preocupa os associados da ABIMO é que, normalmente, essa flexibilização ela começa facilitando mais a vida dos que vêm de fora para o Brasil do que a vida do brasileiro, né? Ser produtor hoje dentro do Brasil é uma complexidade enorme, né? Isso sem falar na área tributária, então, que fica um caos, né? E se a pessoa produz no estado de São Paulo, pela nova regulamentação do ICMS, então é outra grande confusão. Então, quando eu penso hoje nos produtos de classe 1 e 2, que são os produtos mais simples, né, nós gostaríamos não que tivéssemos as mesmas liberdades que o produto que vem de fora tem. O que eu queria é que todo o controle que ainda recai sobre o fabricante de classe 1 e 2 aqui no Brasil também recaísse nos que vêm de fora. Porque não há dúvida que você ter uma flexibilização total, eu tenho dúvidas se isso será bom para o país. Porque eu acho que em todo o mercado, em todo o negócio, sempre vai ter o mau produtor, o mau fabricante, o mau distribuidor, o mau usuário. Eu acho que ainda, eu não acredito que nós poderíamos dar todo o poder para o fabricante. Estou concentrando na classe 1 e 2. Mesmo sendo produtos de menor risco à saúde, ainda assim eu acredito que você dar todo o poder para ele, de ter o controle sobre o seu sistema de produção, é um passo ainda que o Brasil, alguns empresários não estariam preparados, né? Mas, por outro lado, você flexibilizar que o produto que vem de fora venha com essas características que atendam o nosso mercado sem passar por um crivo que os empresários aqui dentro passam, é uma coisa que me deixa dúvida. Eu vou dar um exemplo que eu estou muito recente. Teve uma concorrência de seringas e uma empresa, que é uma empresa especializada em logística, ganhou essa concorrência e, por ser um produto que é atendimento do Covid, há uma série de liberdades para sua importação. Eu não preciso passar nem pelo Inmetro e nem ter o crivo de documentação de registros, porque é um produto para o Covid. Mas ninguém garante que essa seringa, chegando aqui no Brasil, sabe, aquela medição volumétrica é aquela exatidão que eu preciso, se os plásticos estão sendo de acordo com aquilo que o produto de uma saúde exige. Então, e o que está fabricando e concorrendo com ele passou por todos os crivos até do Inmetro, que é uma certificação que custa dinheiro, necessária, exatamente necessária. Então, essa flexibilização, mesmo num momento de pandemia que nós estamos tendo, ela só seria viável se tivesse tendo uma falta do produto no Brasil. O que significa a falta? Os fabricantes que estão aqui
não têm condições de atender. Então, resumindo, eu não gostaria que essa flexibilização existente só fosse vantajosa para o importado. Aliás, eu gostaria que aquilo que se exige para o fabricante aqui instalado, mesmo neste momento da pandemia, fosse exigido para o fabricante que vem de fora. É esse meu ponto de vista. Então é uma preocupação natural, porque eu fui presidente de empresa e senti como é difícil quando você tem que concorrer com uma empresa que não tem as mínimas condições de atender aquilo que a minha empresa, que na época, quando eu era o presidente, eu tinha que exigir. Então, se eu tiver mais um tempo, queria dar um exemplo sobre equipamentos de proteção individual, que são as máscaras, né? É um produto simples, é classe 1, né? Classe 1 deve ser. Classe 1, classe 1. Durante a pandemia, eu comecei a receber vídeos de empresas de fora que queriam trazer os produtos para o Brasil. Mas era um caos, alguns vídeos que eu recebi. Era o pessoal comendo ao lado da máquina, sem nenhum equipamento de proteção individual, né? Eu dou um exemplo, que um dos vídeos o fabricante cortava a máscara para mostrar que tinha 3 camadas, e as unhas eram encardidas, a mão era encardida, ele não tinha uniforme, não tinha nada. Então, se o Brasil permitir que eu possa fabricar esse produto nessas condições, eu vou ser um bom concorrente. Agora, como aqui eu tenho uma série de necessidades, eu nunca vou conseguir concorrer com esse produto. O que aconteceu? Várias importações feitas pelo Ministério da Saúde, de repente o produto não era adequado. Até máscaras que deveriam ser usadas em centros cirúrgicos, está lá um imbróglio, o Ministério da Saúde não sabe o que fazer, que depois foram ver que não tinham nada a ver com os requisitos que eu preciso para usar dentro de um hospital, né? Ou seja, foram produtos que foram importados erradamente, mas que para outros mercados estava servindo e não servindo para o nosso. Então, muitas vezes, essa abertura que se dá, a gente pode pôr em risco, né, as compras que nós estamos fazendo, como foram ventiladores equivocados que vieram, né, para uso veterinário. Aliás, ventiladores que foram importados por uma bodega lá de Manaus, que não tinha nada a ver para a área médica, né? Então, eu acho que essa necessidade do Brasil ter um sistema de certificação forte, ele é uma garantia para quem vai usar o produto. E isso daí você só consegue se você tiver uma agência regulatória forte que possa avaliar também o que vem de fora. Então, essa preocupação que eu deixo no ar, que nesse momento da pandemia, ela, com o intuito de não faltar o produto para o Brasil, se criou uma flexibilização muito aberta e que deixa os fabricantes locais, independente do capital, hein? Não é a empresa brasileira, quem fabrica aqui, deixam com uma preocupação muito grande. Ô Marcelo, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente a diferenciação entre as classes, classe 1, classe 2, classe 3 e o que cada uma tem de pré-requisito. Um comentário que eu acho que é pertinente, essa questão mesmo do momento de emergência, devido a toda essa situação de pandemia, eu achei que causou mesmo uma quebra no mercado, nessa percepção de regulamento, na verdade. Então, devido a uma necessidade, você acabou cedendo de um outro lado, porque por algum momento ali você acreditou até que se possa ter um desabastecimento de algum produto, algum nesse sentido. E isso acaba dando essa percepção, poxa, mas né, um aplicou, o outro não aplicou, nesse sentido. De fato, com a lei do Covid, se beneficiou-se alguns produtos se foram beneficiados disso aí mesmo.
e né, teve até listas, teve novas RDCs da própria Anvisa, né, de regulamentos específicos. Olha, você quer trazer tal coisa que é aplicado para algum momento do Covid, você tem esse beneficiamento. Até, inclusive, muitos produtos, alguns ventiladores nem passaram pelo crivo de uma certificação, por exemplo. Né? Foram direto, lógico que eles tinham que provar alguns pontos importantes, mas deu todo esse problema que foi comentado. Né? Olha, o produto era para aquilo mesmo, era para transporte, para o uso clínico dentro do hospital, para que tipo de... Né? Não, vou pegar para transporte e vou usar lá dentro. Então, ficou uma discrepância. Tanto que eu tenho alguns amigos que trabalham com engenharia clínica que hoje estão testando os produtos comprados para ver se realmente são eficazes para aquilo que se prometeram à venda. Né? Eu quero vender para isso. Eles estão testando o produto de novo para poder ver se recorre, porque, de certa forma, alguns já... acabaram vendendo o produto, né? Então foi vendido. Sobre a questão da classe, isso é um outro ponto relevante. Então, a Anvisa costuma classificar os produtos dela, devido ao seu regulamento, em classe 1, 2, 3 e 4. Então, os 3 e 4 são de alto risco. Quando você tem o de 3 e 4 de alto risco, implica-se em alguns outros regulamentos a mais. Por exemplo, ter boas práticas de fabricação, né? E isso se aplica, eu acho que, como se aplica para todo mundo, não dá essa impressão, né, de você, olha, se aplicou mais, o de fora foi beneficiado, o de dentro, o nacional não foi beneficiado, porque acabou uniformizando. Agora, com a classe 1 e a classe 2, pode ser que, olha, mas beneficiou-se um pouco um do que o outro. No que se tange ao processo de certificação, se aplica-se tanto para nacionais como internacionais. Né? Um importador, que ele quer trazer um determinado equipamento, ele sendo classe 1 ou classe 2, mas sendo um equipamento que se aplica para a certificação, vai se fazer o processo de certificação, tanto aqui na nacional como para o pessoal lá de fora. Então, o que às vezes pode mudar aí um pouco a forma é que, às vezes, o pessoal de fora, como já vende para o mundo inteiro, pode ser que já tenha alguns relatórios de ensaio prontos, alguma coisa, e também os nacionais podem impactar um pouco na demanda de serviço aqui no Brasil. Por exemplo, eu tenho um produto que tem uma norma específica, eu preciso de um laboratório X, oxe, não tenho, eu só tenho uma opção, por exemplo, né? Aí até que nós estamos comentando, mas eu tenho um caso que ele pegou o equipamento e foi lá fora testar. Não é que é uma obrigatoriedade de testar lá. Às vezes foi uma opção devido à falta de opção de serviço no mercado, né? Então, eu acho que o grande ponto é aqui, né, dessa discussão toda e trazer para cá, eu acho que é essa percepção, né? Ou não fosse, poxa, mas em mim a Anvisa, aplica-se a Anvisa, aplica-se em metro, então tudo contra eu, né? Mas o cara lá que traz ali importado, às vezes foi beneficiado por uma lei aí do Covid e tudo mais, deu essa impressão, né? Mas a questão, assim, se está certo ou se está errado, eu acho que é nesses pontos que nós estamos aqui para levantar e discutir e envolver mais acho que a BIMO tem um momento atuante disso, eu tenho certeza. Tanto semana passada eles estavam num evento junto com o pessoal da Anvisa, com o pessoal do Inmetro, exatamente nessa questão de liberdade econômica, né? No que foi pautado esse tipo de relacionamento, e teve uma certa, assim, esclarecimento por parte do Inmetro e da Anvisa do que eles estão tentando refletir agora no sentido de flexibilização, no sentido de uniformizar, né, a questão da regra, não parecer que, poxa, o Brasil se aplica, mata seus fabricantes, entre aspas, poxa, você só aplica aos fabricantes, né? Então, mas eu acho faz o sentido essa percepção. Eu acho que só vamos melhorar isso se a gente conseguir trabalhar essa forma, né? Fracaro, você acha que uma solução boa seria minimizar, flexibilizar mais as regras para os brasileiros? Não. Ou não. deixar mais pesado para os internacionais? Não, tem que deixar igual, né? Nem mais, nem menos. O que eu vou falar para você, eu não acredito que você flexibilizar, você vai ter uma grande vantagem, não. Você vai prejudicar aquelas empresas que estão extremamente organizadas, porque com certeza vão aparecer empresas bem menos organizadas que vão estar competindo no mesmo mercado. Então, flexibilizar de jeito nenhum. É lógico que nós enfrentamos um problema no Brasil, né, que você tem determinados produtos que não têm assim um grande volume de fabricação.
Então, você ter um laboratório para certificar aquele produto, ele tem que fazer um investimento de equipamentos, normas, e vai certificar o quê? 4, 5 aparelhos por ano. Ele vai fazer, e olha lá, ele vai fazer o quê com o resto, né? Então, e como essas certificadoras é um business, o cara está lá para ganhar dinheiro, né? Às vezes temos questionado se não deveríamos incentivar para determinados produtos o governo ter laboratórios para que ele possa fazer essa certificação e arcar com esse custo, né? Embora é um contrassenso, porque a gente quer que tudo seja privatizado, mas o privatizado tem que gerar lucro, senão ele não consegue nem comprar as normas, né? Então a gente vive essa dualidade, o que é melhor, né? Mas você abandonar a certificação para que ele possa dar mais facilidade não será o caminho, de jeito nenhum. Eu não acredito nisso. Eu só queria um comentário. Acho que nós evoluímos muito na questão regulatória no Brasil desde 2000. Então, antigamente, o primeiro ato regulatório que tinha no Brasil da parte de certificação era a autorização de modelo, a apreciação do modelo. Então, você tinha até... você tem esse modelo, eu te autorizo, você vai para a Anvisa, registra, só que teria 2 anos para você certificar. Chegava no final de 2 anos, ele mudava o modelo. Agora não é mais o A, é modelo B. Então, ele voltava de novo. Também tem os jeitinhos brasileiros, né? Para você ganhar mais tempo, sei lá, seja o que for, na verdade, né? Mas eu também acho que você flexibilizar, você desestabiliza. Então, você pega o Zezinho da esquina, que às vezes não faz nada de regulamento, ele vai vender, vai ser concorrente de uma gigante. Marcelo... Não gigante marca, uma empresa gigante no mercado. Eu vou dar um exemplo. A pirataria que nós estamos tanto combatendo na área de implantes odontológicos, né? Aquilo lá, eram empresas que eram ferramentaria, fabricando implantes odontológicos, né? Que nós, junto um trabalho com o setor de inspeção da Anvisa, nós conseguimos brecar. Você imagina, olha, é um sistema regulado, é um produto que tem que ter registro, e tinha, aliás, não era várias empresas de fundo de quintal. Vamos te dar um outro exemplo, o que é o problema da flexibilização. Nós estamos agora, o Marcelo deve estar acompanhando esse tema que a Anvisa está preocupado, da venda de remanufaturados ou equipamentos usados. A Anvisa pegou numa cidade, eu não vou falar onde, uma empresa que comprava os equipamentos usados que os hospitais não queriam mais e juntava uma parte de um com uma parte de outro e vendia para os hospitais. Meu Deus, era um monstro, era um Frankenstein. Sabe como é que mesmo com todo o sistema regulatório, existem empresas assim. Imagine você... Abrir uma brecha para vender desse tipo. Imagine flexibilização, né? Aí você pega uma empresa regularizada, ele tem responsável técnico, ele tem a AF, né, para você poder fazer a estrutura, tem a licença de funcionamento da própria vigilância local, tem a AF lá da Anvisa, às vezes tem certificação do produto, tem a licença, às vezes, de importação, se for uma importadora. Então, olha, né, pega tanta coisa e o cara vai lá e vende um... E que equipamentos? Raio-X, ultrassom, tomógrafos. São equipamentos complexos, não são... Né, olha só, que loucura. Que loucura. Até ontem fui fazer uma ressonância e foi 1h30 de exame e cada hora vinha um sistema de som. Aliás, ele perguntou se eu queria ter músicas no ouvido. Eu falei, não, isso aí eu vou tirar de letra. Mas ele pôs um fone, porque o barulho era infernal. Então, eu devo ter ouvido, eu presto atenção, porque era um equipamento até da Siemens, e eu devo ter ouvido, acho que uns 12 a 15, fui tentando contar, depois perdi a contagem, diferentes sons para cada área que ele estava passando pelo meu corpo, né? Um equipamento Frankenstein, se tiver 7, 8 sons, e daí? Quem que vai questionar isso? Ninguém. Quem vai avaliar a questão de alarme, né? Quem vai avaliar alarme num momento desse? Eu até perguntei se cada som diferente era para medir uma parte, né? Realmente, cada som implica um sistema que eu estou trabalhando, né? E a preocupação para saber se havia partes metálicas, né? Porque dependendo da intensidade, é um super ímã, né?
você tira o cara da mesa e joga ele para o teto do equipamento, né? Dependendo, se eu tiver uma prótese muito grande, metálica, ele joga a minha perna para cima, né? Gruda lá, né? Há uma preocupação da validação do equipamento, sabe quantos Tesla lá, a medição que ele é capaz de fazer. Então, com essa flexibilização, meu Deus, seria um caos, um caos. Mas vocês não acham que o problema está nas duas pontas? Na ponta, né, da produção ou da importação na parte da certificação, mas na ponta também de quem compra? Porque a pessoa, quando compra, ela também não tem que checar de onde está vindo esses produtos? Eu vou falar que isso é uma coisa pessoal. Eu tento divulgar, fazer todas as lives, webinários da vida, que eu tento, na verdade, eu tento convencer a pessoa que compra. Mas, olha, se a gente chegasse nesse suprassumo, que a pessoa que compra soubesse dessas questões regulatórias que uma empresa tem que passar, e isso seria o suprassumo. Poxa, não vou comprar de qualquer um porque tem isso, né? Até, inclusive, a gente tem um cliente da área odontológica e nós fizemos um webinar, né, com ele, com os clientes deles, na verdade, porque ele queria passar um pouquinho do processo. Ele falou, olha, eu quero que você conte para os meus clientes o que eu tenho que passar, com certificação, com ensaio, né? Quero que eles percebam um pouco, porque quem que era o concorrente dele? Era como pela internet. Ele falou assim, poxa, o cara traz... Eu fiquei sabendo que ele comprou pela internet, ele comprou o mesmo equipamento que eu, e aí ele veio para mim para eu fazer assistência técnica para ele. Eu falei, pera um pouquinho, mas esse ministério não foi eu que vendi para você, você comprou onde? Ah, eu comprei na internet, mas você que é o responsável por esse produto no mercado. Eu falei, mas você nem comprou de mim? Como que eu vou ter a responsabilidade? Você comprou da onde? Né? Então, a gente tentamos ali conversar um pouco dessa responsabilidade, né, de quem compra, né, para depois falar assim, poxa, o culpado o produto é dele aqui, ele que se vira. E você falou certo, porque sempre o fabricante é o responsável final. Nós estamos agora discutindo uma licitação que teve de assistência técnica num grupo de hospitais. Aliás, foi publicado pela EBSER, 44 hospitais. E a empresa que ganhou a assistência técnica, eu não sei quem é, ela queria ter a autorização de poder comprar os componentes dos fabricantes. E os fabricantes vieram nos procurar, como é que eu posso vender meu componente se eu não sei aonde ele vai usar? Embora ele ganhou a concorrência da EBSER, ele pode usar numa série de equipamentos meus que estão em outros clientes. E essa empresa, ela vai ser treinada por mim? Agora, se o equipamento que está sofrendo a manutenção der um problema, a Anvisa aceita que eu não seja mais o responsável? Responsabilidade, né? E sabe? Então, tudo isso é verdade o que ele estava dizendo. Você vê, olha, nós estamos falando de uma rede EBSER, hein? É uma rede dos hospitais universitários, 44 hospitais. Provavelmente, esse diálogo que o Marcelo acabou de supor que deveria ocorrer, se tivesse ocorrido com uma EBSER, provavelmente ela iria procurar uma empresa para fazer a manutenção que seja licenciada autorizada, pelos fabricantes. Né? É lógico. Olha, eu até entendo, né, que num primeiro momento a EBSER fala, peraí, eu tenho aqui 40 equipamentos diferentes. Cada equipamento é um fabricante. Será que eu vou ter, então, que ter 40 empresas fazendo a manutenção? Que é um trabalhão para ele. É uma loucura. São 40 processos de licitação. Mas ela poderia procurar empresas que atendam um rol maior de equipamentos, né? Mas esse diálogo, que foi muito importante, que ele falou, não ocorreu. Então, a EBSER não se preocupou, não se atentou para essa confusão que ela se meteu, porque a conclusão final que nós informamos a EBSER que é impossível fornecer as peças de manutenção, porque o sistema regulatório sempre diz que o fabricante é o responsável. Então, não tenho como fornecer se eu não estou sendo responsável pela manutenção. É uma loucura isso, né? Mas, de novo, a compra que está errada, né? É a compra do serviço. Mas é o que ele falou. Esse esclarecimento, muitas vezes, não acontece para a pessoa que está comprando, né? E você, depois que comprou, que você viu o pepino. Aliás, quantas pessoas que compram pela internet sem se preocupar com
com aquela empresa que está fornecendo, se é uma empresa fajuta, se não é, se ele já... Será que ele se tem autorização, se não tem AF, se tem registro na Anvisa, se não porque tem... o pessoal é o grande mercado, esse mercado... outro dia eu entrei no Mercado Livre, tinha produtos que é da área médica sendo vendido lá. E aí? Tem muito. E aí? Embora o Mercado Livre não é o responsável, ele é só o intermediário, sabe? Porque você recebe a nota da empresa que vendeu. Mas essa empresa, quem é? Uma coisa que eu percebi, agora sim, dos meus clientes, o mecanismo da denúncia, antigamente falava, eu não vou denunciar, imagina, eu não faço isso. Hoje essa visão mudou um pouco, porque ele falou assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Igual você falou, a certificação é um custo? É lógico que é um custo. O ensaio é um custo? É claro que é um custo. O registro na Anvisa é um custo? É. Então, o seu projeto, né, o payback do seu projeto acaba sendo maior. Não há dúvida. Né? Não há dúvida. Então, ele fala assim, por que eu vou concorrer com um cara que não fez nada? Então, eles não estão admitindo mais esse tipo de coisa. E isso, de certa forma, é bom, porque aí, igual a gente está falando de estrutura, né, às vezes os órgãos reguladores não têm essa estrutura de você fiscalizar, né? A gente já viu em algumas feiras, né, da área médica que, através da BIMO, teve uma influência até de fiscalização, e foi importante esse ponto, né? Foi um sentido bem legal. Mas a denúncia virou um mecanismo importante, né? Falou, poxa, se eu faço certo, o mínimo que eu quero que eu concorra em paridade, né? Em paridade. Agora, a questão do valor nós vamos ver depois. Mas a parte técnica está igual. Acho que, como eu discuto muito quando tem os comitês técnicos das certificadoras, parte técnica não pode ser barganha. Eu não posso barganhar a parte técnica. Eu faço um ensaio, você não faz. Não é isso. Não, eu faço ensaio, você faz ensaio. Eu certifico, eu registro, você registra. Agora, o preço, o custo de produto é cada um por si, né? É verdade. Você tem razão. Olha, é difícil, né, você ter uma fórmula mágica, né, para esse tema, né? Mas eu gostaria, como representante da Associação Brasileira... Com a ajuda da Malu na divulgação, que olha, compre produtos regulados, é importante. O mesmo processo que eu tenho aqui, o meu concorrente, seja lá de onde vier, terá que passar. Mas o processo está muito complicado, vamos facilitar? Não. O mundo não está preparado, o mundo não está preparado para essa facilidade, porque aí nós vamos receber tranqueiras no nosso mercado, tanto de fora como, provavelmente, com essa experiência que nós tivemos na pirataria, aqui de dentro. Então, a flexibilização não é a saída, o que é a saída eu acho que é isso que o Marcelo falou, conscientizar cada vez mais os clientes de produtos da saúde, né, que são os dispositivos médicos, na hora da aquisição, ele ter a certeza de quem vai fornecer o produto para ele. É assistência técnica, é a garantia, é a certificação daquele equipamento, é o registro, a estrutura que está por trás daquele fornecimento. Eu vou dizer, teve um estado que trouxe ventiladores de um país do Oriente Médio. Foi uma experiência que esse país fez, fabricaram 400 e poucos ventiladores e não quiseram usar. E um estado comprou os 40. Aí eu fico perguntando, e as peças de manutenção? No futuro, de onde virão? Não saberia te responder. E até mesmo se depois virar sucata, você joga onde, né? Pois é. Não tem como, dúvida, né? Não há dúvida. Mas é porque a solução ela é provisória, a pessoa quer a solução rápida e barata. E aí acaba tendo uma dor de cabeça no futuro. Às vezes o imediatismo, né? Falando, não é isso, eu vou sair correndo fazer depois. Poxa, mas calma, né? Pensa. Às vezes o sair correndo, não sei se é a melhor opção, às vezes, né? Ou às vezes parar e pensar um pouco é melhor. Né? Mas você sabe, eu vou insistir muito nessa frase que o Marcelo falou. A conscientização. Com essa pirataria da odontologia, nós fizemos parcerias com as diferentes associações para divulgar, né? O que é um produto pirata, quão mal ele pode fazer para um paciente, né? Então, é o barato que vai sair caro no futuro. Então... É verdade. Eu queria primeiro agradecer vocês dois por terem vindo bater esse papo e depois, né, eu vou deixar o convite para quem está assistindo a gente. Então, tanto a BIMO quanto a QC Cert estão com a gente aqui no perfil de empresa do Medical Conecta. Você pode encontrar
o perfil da Bimo e o perfil da QC7. E eu nem combinei com o Marcelo, mas ele vai gravar um vídeo ensinando o comprador a como comprar melhor. Quais são os pontos que o comprador vai ter que checar. Boa ideia. Já estou dando lição de casa, aqui a gente faz assim. E aí lá no perfil da QC7 vocês têm o contato do Marcelo, da equipe do Marcelo e o vídeo ensinando como comprar melhor para não ter dor de cabeça no futuro. E no perfil da Bimo vocês têm todas as informações da Associação Brasileira, que mudou de nome, agora é a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Lá vocês também conseguem informação de quem são os associados, o que produzem e como a Bimo pode ajudar vocês. Muito obrigado pela audiência e obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. Muito obrigado.